Essa palavra é para o cristão de verdade, para aquele que busca conhecer a vontade de Deus e agradar a Deus. Você sabia que mesmo que nós venhamos ter esse desejo e essa intenção, alguns de nós ainda estamos presos a coisas que aborrecem ao Senhor, entristece o Espírito Santo de Deus. E hoje eu vim aqui falar sobre 7 coisas que desagradam a Deus. Eu não estou falando da minha opinião, eu estou falando da palavra. Foi Ele que deixou escrito. Livro de Provérbios, capítulo 6. Abre sua Bíblia para que você venha entender o que o Senhor quer falar. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nesse dia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a este canal. Este canal foi criado para a nossa edificação. Então, que o Senhor possa te edificar. Provérbios capítulo 6, versículo 16, vai dizer assim: essas 6 coisas o Senhor aborrece, odeia, algumas traduções vão dizer, né? E a 7ª, a sua alma abomina. E ele vai listar aqui 7 coisas que Deus não se agrada. Olha, 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª ele abomina, é abominável. Você quer conhecer? Fica até o final. Olha o que vai dizer. Versículo 17. Olhos altivos. Não precisa nem de explicação para saber o que Deus odeia, o que não agrada a Deus, o que aborrece o Senhor. Pessoas orgulhosas, pessoas que acham que são melhores do que a outra. Já viu aquela pessoa que te olha por cima, achando que ela é melhor do que você, que ela pode mais do que você? É isso. Isso aborrece a Deus. Nós precisamos ter humildade. O Senhor, ele sempre foi humilde. Jesus, quando esteve aqui entre o povo, Jesus nunca se mostrou arrogante, mas sempre com humildade. Prova disso foi quando ele foi lavar os pés dos discípulos. Eles ficaram tão movidos, Pedro, né, em especial, vai dizer: Senhor, não precisa lavar os meus pés, porque isso era um trabalho de servo. Mas o Senhor Jesus, ele vai dizer: Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas é necessário que eu lave os teus pés, Pedro, para que você venha ter parte comigo. A humildade faz com que eu e você venhamos ter parte com Deus. Esse é a primeira coisa que aborrece a Deus. Grave isso aí. A segunda coisa que aborrece a Deus, ele vai dizer que é a língua mentirosa. Preste atenção. Língua mentirosa. João 8,44, Jesus vai até usar essa expressão para o povo que estava ouvindo. Vós sois filhos do diabo. Por quê? Ele é mentiroso. Desde o princípio. Ele sempre foi mentiroso. Ele nunca andou na verdade. Sempre andou na mentira. E ele vai dizer: vós sois filhos do diabo. Por quê? Porque vocês falam o que é dele. A mentira vem do diabo. É isso que ele está dizendo. É muito forte essa palavra, né? E a Bíblia fala que o Senhor, ele se aborrece do mentiroso. Aquele que tenta enganar, manipular, se beneficiar em cima do próximo. É o enganador. Esse é o segundo. Essa segunda atitude que nós tomamos aborrece a Deus. Ele odeia, detesta. No original, aborrecer é odiar. A terceira coisa que a Bíblia vai dizer que o Senhor aborrece são as mãos que derramam sangue inocente. Se refere-se à violência. Violência física, violência verbal. Você sabia que tem muita gente que acaba tirando até sua própria vida por conta de palavras que ouvem? Sobre a violência. Muitas das vezes nós somos violentos. Às vezes com o filho, com o irmão, com o esposo, com o amigo. Já viu aquela pessoa que parte para briga? Tudo dela é briga. Isso Deus aborrece. O Senhor não fez as nossas mãos para ferir ninguém, mas sim para trazer cura, sabe?
Então isso aborrece a Deus. Nós precisamos trocar essas atitudes de violência por amor, por carinho, por atenção. Então, se você quer agradar a Deus, pare de praticar violência contra o seu próximo. Pare de oprimir, de machucar com as suas mãos. Às vezes é seu filho que você está machucando todo o tempo, castigando, dando cascudo. Já viu pessoas que puxam a orelha assim, isso dói. Puxa a sua para você ver. Então, isso aborrece a Deus. A violência. Ele está falando sobre injustiça, sobre pessoas, né? Eu sempre falo isso, irmão. Eu não gosto de cenas violentas, porque isso não agrada a Deus. Como que eu vou ficar assistindo lutas, já viu aquelas lutas? As pessoas se batem, sangram tudo. Deus me livre. Por quê? Aquele é um ato violento. É alguém que está machucando o outro. E tem alguém que está em êxtase vendo aquela violência contra a outra pessoa. Isso aborrece Deus. Ou seja, essa é a terceira coisa que aborrece o Senhor. Foge disso. Foge dessas cenas, foge dessas situações. Saia desse seu hábito de tudo, quando você se irrita, querer agredir as pessoas. Isso aborrece a Deus. O quarto, ele vai dizer, o coração que maquina pensamentos pecaminosos. O coração que maquina o mal. O que é isso? É quando alguém usa da sua inteligência, do seu poder de persuasão para maquinar o mal, para prejudicar o seu próximo. Já viu isso? Tem pessoas que querem prejudicar o outro, né? Aí eles fingem que não é isso que eles querem fazer. Levam uma notícia, às vezes distorcida, se apresentam com aparência de piedade, mas negando em si nas suas atitudes. Coração que maquina o mal, pensamentos. As pessoas ficam maquinando a vingança. Já viu quando alguém faz alguma coisa que você não gosta e você fica gravando na sua mente, quando eu encontrar fulano, eu vou falar isso? Porque quando eu pegar o microfone da igreja, eu vou falar isso para fulano, para ciclano. Maquinando o mal. Púlpito, o microfone da igreja, ele está ali para trazer palavras de correção, sim, de edificação, mas direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Nunca use o microfone da igreja ou a oportunidade que você possa ter em algum lugar para ferir, para trazer vingança, para dar resposta, trazer discussões infundáveis. Não, maquinando o mal. Então, Deus não gosta, Deus se aborrece desse tipo de pessoa. É a quarta, que o coração está, irmão, mal, coração mal. Coração que maquina, um coração que não perdoa, um coração que não exerce misericórdia. Isso aborrece a Deus. Número 5, pés que se apressam para o mal. Pessoas que se apressam para fazer o que é mal. Vamos falar de algo assim muito recente nos nossos dias e tem se tornado isso muito comum. Pessoas que se apressam para levar más notícias, pessoas que se apressam para levar a fofoca, pessoas que se apressam para levar difamação, calúnia. Meu irmão, a fofoca, ela acaba em você. Feche seus ouvidos para isso. Tape os seus ouvidos para isso. O que comentam, o que falam, o que julgam do outro não te diz respeito. Então, pés que se apressam para o mal. Tem gente, irmão, que ele está apressado em levar o que é mal para a casa do seu irmão. Às vezes chega lá na casa de um parente, de um amigo, para falar mal de A, de B, de C. Pés que se apressam para o mal. Então isso aborrece a Deus. Pessoas que distorcem os fatos, pessoas que simplesmente vão no intuito de prejudicar o outro. Então essa é a quinta coisa que aborrece o Senhor. Você que está até aqui, essa palavra, eu já tenho falado contigo, nós estamos no quinto. Quinta coisa que aborrece a Deus. De repente você tem se identificado. Fique até o final, porque para isso tem resposta, tem cura, tem solução. Não se sinta pesado, não. Essa palavra é para te trazer esclarecimento. Essa palavra é para te trazer libertação.
Eu sei que quando a gente fala do que aborrece a Deus, de pecado, traz um peso sobre nós. Mas a palavra ela não vem trazer peso, ela vem trazer libertação. Fique até o final, porque tem como isso ser mudado na sua vida, sim. O sexto, ele vai falar, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer assim, pés que se apressam para o mal, para correr e fazer o mal. Ele vai dizer, a testemunha falsa que respira mentiras. Muito parecido, né? Testemunha falsa. Aquela pessoa que está sempre apoiando o que é errado, o que é mentiroso, né? Ela inventa as coisas para prejudicar o outro. Já viu que todo mundo, mano, o ser humano é algo complicado. Você, nós somos muito complicados. É muito difícil para nós reconhecer que nós erramos. Quando nós vamos contar uma história, a gente sempre conta o nosso lado. Já viu? A gente costuma sempre colocar o lado do outro como aquele que é o mal, como aquele que quer fazer o mal, como aquele que quer exercer o mal. Nós somos assim, infelizmente. Por isso nós temos que nos examinar, porque a Bíblia vai dizer que isso aborrece a Deus também. Nós precisamos ter balança justa, nós precisamos ser justos. Não inventar mentiras para que o outro venha a ser prejudicado, para que o outro venha a ser mal visto, para que o outro venha a ser mal interpretado. Não, isso aborrece a Deus. Vamos parar de ser vítima e vamos tratar as nossas diferenças com muita clareza. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Nós chegamos agora na sétima e última. Que para Deus não traz aborrecimento. Não. Deus tem nojo. É abominável. Sabe o que é inaceitável? É uma coisa que não tem, é inaceitável. No hebraico original vai dizer que Deus não tolera. Deus tem nojo. É inaceitável. A pessoa, olha o versículo 7, olha o versículo, a sétima que vai dizer, o que semeia contenda entre irmãos. O que semeia contenda entre irmãos. Isso é abominável diante de Deus, é inaceitável. As pessoas que vivem colocando um contra o outro, semeando contenda um contra o outro, às vezes tem mãe que coloca pai contra o filho. De repente você teve um relacionamento com um homem, teve um filho com ele, você não está mais com ele, mas você simplesmente faz contenda. Você faz de tudo para esse filho não amar esse pai, para esse filho não respeitar esse pai. Você coloca as suas amarguras, suas decepções, suas frustrações diante dos seus filhos para falar mal desse pai. Ele é pai e o seu filho precisa ter paternidade. Tem pais que também fazem dessa forma, né? Não procuram seus filhos e colocam a culpa na mãe. E a criança, o adolescente, ele vai crescendo com aquilo, né? Minha mãe que não deixa o meu pai, é minha mãe que não deixa o meu pai se aproximar, minha mãe diz, né? Então, existe esse tipo de manipulação. E isso é abominável diante de Deus. Estou dando aqui um exemplo só. Isso é abominável. Aqueles que dividem famílias, aquelas atitudes que muitos de nós temos que divide comunidades, divide igrejas. Pessoas que o outro tá ministrando e o outro tá dizendo, isso aí é para você, tá jogando piada. Ó, não é Deus que tá usando não, né? Olha, fulano não gosta de você. Olha, fulano falou de você. Até mesmo no trabalho, pessoas que querem dividir uma equipe, né? E só veem um lado errado do outro. E tentam colocar aquilo como um peso para dividir, né? Para dizer que o outro é errado e coloca às vezes o gerente, o patrão contra o funcionário ou vice-versa. Ou seja, Deus abomina isso. O que semeia, o que está semeando, contenda entre irmãos, briga, desavença, confusão, divisão. Deus abomina a divisão. Quem é que foi que tentou dividir e que trouxe a terça parte dos anjos? Foi Satanás, Lúcifer. Então Deus abomina esse tipo de atitude. E que nós possamos trocar.
essas nossas atitudes, irmãos, como eu falei aqui no meio, existe uma forma de nós mudarmos, de nós agradarmos a Deus. Como é que eu faço isso? Trocando, irmãos. Troca o orgulho pela humildade. Para de ser presunçosa, achando que é. Não, seja uma pessoa humilde. A Bíblia vai dizer que o orgulhoso, o orgulho precede a ruína ou a queda. O orgulhoso, ele cai. Deus, ele rejeita os que são os orgulhosos. Ele rejeita, né? Mas ele levanta os humildes. O Senhor quer te levantar, mas precisa de humildade, minha e sua. Ele vai dizer, troca a mentira pela verdade. Bom, a mentira, ela tem consequências. Nesse momento você pode estar sendo até tirando algum tipo de vantagem, mas a verdade te dá a vida eterna. Troque pela verdade, fale a verdade um com o outro, como diz a palavra. Troque a violência pelo carinho, pela atenção, pelo amor, pela vida. Violência traz morte, mas o amor traz vida. Troque, não seja violento. Converse com seu filho, com a sua filha. Converse, né? Troque a maldade, os planos, as maquinações pelos pensamentos bons. Planeje o que é bom. Aquela pessoa está ali, né? De repente fez algum mal. Planeje o que é bom, dê um presente para ela, ore por ela. A Bíblia fala que a gente tem que alimentar os nossos inimigos, porque isso faz com que brasas acesas venham sobre a nossa cabeça. Amar o amigo é fácil, ame seu inimigo. Ele diz, troque a falsidade pela justiça. O engano pelo que é justo. É justo falar pelas costas? É justo maquinar o mal? É justo prejudicar? Não. A Bíblia fala, né? E não nos cansemos de fazer o bem. Então não se canse de fazer o bem, ainda que você tenha recebido o mal. Faça o bem. Olha o que ele vai dizer. O final, o 7. Troque a divisão. Para de dividir, para de semear contenda. Para de ser aquela pessoa rancorosa, né? Que só olha para si ou para as suas demandas. Não. Comece a trazer união. A Bíblia fala, bem-aventurados são os pacificadores, porque esses verão a Deus. Se nós queremos ver a Deus, nós temos que pacificar. A pessoa chega para você e fala uma história e você, é isso mesmo, vai. Não, seja pacificador. Aquele que une, não aquele que divide, nem aquele que separa. Então essas são as 7 dicas que eu deixo para você, através da palavra do Senhor, para que eu e você possamos agradar a Deus. Fica com esta palavra, compartilha com alguém, deixa Deus te usar. E não esqueça, coloque nos comentários aí, se Deus falou contigo. Receba em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e eu voltem para a glória de Deus.